Pessoal, como eu estava conversando com vocês no slide anterior, eu estava conversando um pouquinho sobre a questão da influência da temperatura na ação das enzimas. Nós sabemos que as enzimas apresentam uma temperatura ótima. Comentei com vocês que quanto maior a temperatura, maior a velocidade de reação química para maior a velocidade das reações e por isso a gente vai ver um aumento da atividade enzimática. Porém, chegando numa determinada temperatura, ele vai apresentar aqui no gráfico uma queda brusca, justamente porque nós sabemos que as enzimas são tipos de proteínas e as proteínas sofrem um processo de desnaturação. Lembram que era aquela forma, ou a quaternária ou a terciária, elas perdiam a sua forma, ficando só da forma primária e secundária? E essas formas não apresentam uma função adequada. Além de tudo, gente, as enzimas, a gente sabe que elas funcionam de maneira diferente de acordo com a temperatura. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma temperatura ótima para o funcionamento do nosso corpo, que é em torno de 36,5. O que a gente pode notar? Se abaixar a temperatura por volta de 10 graus, por exemplo, a gente vai observar uma redução da atividade enzimática, porque você não está fornecendo energia para acontecer um movimento de moléculas, para elas colidirem para fazer mais reação química. Então, nesse caso, se você está reduzindo a temperatura, você está deixando essas moléculas mais paradas. Só que se você aumentar demais a temperatura, você pode dar um efeito contrário também, que é o efeito de desnaturação e essas enzimas voltarem a cair. Por isso que a gente tem aqui essa queda acentuada. Nós temos uma temperatura ótima para o funcionamento do nosso corpo, que é totalmente diferente, por exemplo, de uma bactéria extremófila, de uma arquibactéria, que a temperatura máxima de funcionamento que ela chega é por volta de 80, 70, 80 graus. Ela tem essa temperatura ótima de funcionamento das enzimas. Uma outra questão importante, que é uma questão muito controversa para algumas pessoas, é simplesmente o fato de que existe aí a questão da febre. Então, a febre, ela, para algumas pessoas parece que é ruim, mas na verdade é uma resposta do nosso organismo a uma modificação, a um corpo estranho que entrou dentro da gente. Então, a gente tem as células de recepção, a gente já discutiu com vocês as proteínas de recepção lá na membrana plasmática, e elas reconhecem os antígenos estranhos. Então, toda vez que elas veem que aquele corpo ela não conhece, que aquele organismo é estranho, vai provocar uma reação imunológica, em que vai chamar a tropa, né? Vai chamar os macrófagos, chamar os linfócitos, primeiro os T, depois vai chamar os B na criação de anticorpos. Sei que vai montar ali uma trupe mesmo para atacar esses invasores. E esse processo de febre tem a ver com o aumento do metabolismo, da produção desses glóbulos brancos. Esse aumento de produção precisa elevar a temperatura porque o metabolismo aumentou também. Então, se aumenta o metabolismo, aumenta a temperatura. A grande questão é, tem que tomar um pouco de cuidado, porque nós temos aqui a febre, que é entre 37,5 e 39,5. Passou 39,5, a gente começa a chegar perto do 40 até 41, a gente considera que é febre alta. Sendo que 41 graus ou mais, a gente considera hipertemia, e são os casos que pode ocasionar sequelas, tá? Seguinte, nós temos aqui também essa ação em pH. Então, a gente sabe que as enzimas, elas têm um pH ótimo de funcionamento. Lembrando que o pH é o potencial hidrogeniônico de uma substância, ou seja, qual que é a concentração de H+ existente naquela substância. Se essa substância for ácida, significa que ela tem muito H+ livre, se ela for neutra, significa que ela tem menos, e o alcalino quer dizer que ela tem pouco H+ dentro da sua constituição. Uma enzima, ela vai ter funcionamentos diferentes de acordo com o pH. Pode ser que um local que uma enzima funcione seja um local de pH ácido ou seja um local de pH básico. Então, toda a enzima apresenta um pH ótimo para funcionar. Caso você coloque uma enzima num local com pH diferente, então, por exemplo, o pH de funcionamento de uma enzima é 8 e você colocou numa região que o pH é 2, essa enzima vai sofrer uma deformação, vai mudar a sua estrutura funcional, a sua estrutura, e automaticamente vai mudar a função dessa enzima. Ela vai deixar de ter a função que ela precisava ter dentro do organismo. Aqui a gente tem uma tabela mostrando alguns tipos de enzimas e os seus pHs. Se a gente fosse comparar aqui, por exemplo, nós temos a pepsina e a tripsina, as duas digerem proteínas, digerem polipeptídeos, e aqui a gente tem a pepsina, que age no estômago, que o pH é no máximo 2, e na tripsina, que vai de 7,8 a 8,7.
Ou seja, por mais que as duas digerem proteína, elas têm um pH de funcionamento totalmente diferente. Outra questão importante é que as enzimas, elas funcionam em pequenas concentrações, você não precisa de muitas. Por quê? As enzimas, elas são catalisadoras, ou seja, elas aceleram as reações. Elas não são consumidas no processo, elas apenas ajudam para essa reação ser mais alta, ter uma maior velocidade ou uma menor velocidade. Após essas reações, são liberadas para agir de formas diferentes, para atacar, vamos dizer assim, ou para se juntar, atacar não, né, gente, mas para se juntar a outro substrato. Desse modo, você não precisa de grandes quantidades de enzima para provocar uma reação. Você pode ter poucas enzimas e sempre as mesmas para fazer as reações químicas. Nós sabemos também que a ação da enzima ela vai ser proporcional à concentração de substrato. Como eu acabei de falar, a concentração de enzimas é uma concentração constante, você não precisa de muitas. Então, nesse caso, se você colocar aqui, tem uma imagem bem legal. Você pode colocar uma quantidade de substrato, um pouquinho menos, e você tem enzimas que vão se ligar rapidamente a esse substrato. Se você colocar mais substratos, vai chegar um dado momento que todas as enzimas estarão ocupadas pelo substrato. Esse momento eu falo que ela que está saturada, é o ponto de saturação. A partir daqui, não importa o quanto de substrato você coloque, mas as enzimas estão ocupadas fazendo o seu produto. Por mais que ela libere esse substrato e esse substrato aqui ele vai virar um produto e esse substrato se encaixe, se a gente for notar, esse processo vai ser muito mais lento, não tem enzimas livres para fazer isso, tem que esperar essa enzima esvaziar. Então, nesse momento, a gente sabe que atingiu o ponto de saturação no B e no C está hipersaturado. Assim, aqui não vai ter uma aceleração do processo. Na verdade, o processo vai permanecer com a mesma velocidade. Então, aqui a gente consegue ter justamente uma explicação do gráfico a partir dessa imagem. Aqui, no primeiro momento, você tem muita enzima para pouco substrato, por isso que aqui é a concentração do substrato. Você vai aumentando, a velocidade da reação vai aumentando, porque você tem a enzima livre. Nesse momento aqui entre B e C, principalmente aqui no C, a velocidade vai começar a ficar constante, porque chegou no ponto de saturação, todas as enzimas estão ocupadas. Depois daqui, a velocidade ela permanece constante, porque todas as enzimas estão ocupadas, não importa o quanto de substrato você coloque, a velocidade permanece constante, tá bom? E como eu falei para vocês, né, é importante que a gente permaneça, entenda que a velocidade não vai aumentar, não importa o quanto mais de substrato você coloque dentro do corpo. A parte de enzimas conjugadas eu vou colocar num próximo vídeo, tá bom? Muito obrigada.